Dando sequência, então, agora a gente vai falar sobre... Vamos lá. Começando, então, a segunda parte da aula, vamos falar agora sobre o IPVA, mais um imposto que trata sobre a tributação do patrimônio, né? Vejam, na aula anterior a gente falou sobre IPTU, tributação dos imóveis urbanos. Na aula de hoje, na primeira parte, a gente falou do ITR, tributação da propriedade imobiliária rural, localizada na zona rural. E agora a gente vai falar da propriedade sobre um bem imóvel, que é, mais especificamente, o automóvel. Então, é disso que a gente vai tratar agora. Prof, só, desculpa te interromper, eu não achei ali no Moodle a apostila do ITR. É que a gente está fazendo, a aula de hoje. Não, sim, mas eu achei que tu já tivesse atualizado lá, mas ainda não, né? Não. Assim que a gente concluir a aula, eu já coloco lá. Tá, obrigada, então. Então, aqui, meus amigos, então, falando do IPVA, né, a gente tem lá uma regra no artigo 155 da Constituição, inciso 3º, que diz qual é a norma de competência. A gente tem no Rio Grande do Sul a Lei 8.115, que trata do IPVA no Rio Grande do Sul. E esse é um tributo que é um dos poucos ainda, ao lado do IPTU, que o fisco ainda faz todo o trabalho de lançamento do tributo, constituição do crédito. Então, o lançamento de ofício, que é a prerrogativa do fisco, da administração pública, constituir o crédito e mandar para casa do contribuinte, ainda remanesce nesses dois impostos apenas. IPTU, a gente estudou, e aqui no IPVA. E esses dois tributos, eles são feitos o envio, né? O IPVA, em alguns anos, sequer envio é feito, né? A gente tem que se virar para catar nos bancos lá e fazer aquele périplo de achar as taxa de licenciamento, taxa daquilo, taxa não sei do que, juntar tudo e fazer o pagamento do tributo, porque o fisco formalmente não manda nada ultimamente, né? Antigamente mandava uma cartinha para casa do contribuinte dizendo, o seu IPVA está aqui está a guia, você vai no banco e paga. Hoje nem isso. Mas, do ponto de vista, assim, é o lançamento de ofício, porque não é o contribuinte que realiza o lançamento. O que eu queria... Vou esconder aqui o vermelhinho. Trabalhar aqui com vocês, né, e que talvez a gente já tenha até falado isso lá no Tributário 1, a gente já falou desse conceito aqui em várias aulas, em vários encontros. O direito brasileiro tem uma característica, né, de definir a tributação por regras de competência, que são as normas que estão lá na Constituição, e essas normas, elas se apropriam de palavras, expressões, que possuem um sentido definido não pelo direito tributário. Não é o direito tributário que vai dizer o que é veículo automotor. É a legislação da onde essa palavra surgiu. E essa palavra, ela vem a ser legislada, ela vem a ser descrita, delimitada, na legislação de trânsito. Não o Código Brasileiro de Trânsito vigente, que vocês conhecem, devem ter estudado, especialmente aqueles que tiraram a carteira, né? Aí a gente tem que estudar o Código de Trânsito para passar na prova de habilitação. Mas em 88 vigorava outro Código de Trânsito, outra legislação de trânsito. E naquela legislação, no momento em que o Constituinte se reuniu para fazer a Constituição, havia uma clara definição do que era veículo automotor. Então, o que o STF estabeleceu, e essa é a posição dele até hoje? Essas palavras, elas adquirem um sentido e não é o tributário que pode mudar o sentido. Porque se fosse assim, o tributário dizer o que é veículo, o que é contrato, o que é compra e venda, o que é propriedade, o que é posse,
aí o tributário poderia mudar completamente o sentido das expressões e dos institutos dos outros ramos. E não é isso que está escrito no CTN, não é essa a jurisprudência do STF. Então é preciso entender aqui, quando vocês se depararem com a jurisprudência pacífica do STF, que pode, num primeiro momento, deixar estarrecidos, e é motivo até de muitas críticas, né? Por exemplo, o helicóptero, o sujeito tem que, ele paga IPVA, proprietário de um avião, de um jatinho. O navio, o cara tem um barco. Isso aqui está dentro da competência do IPVA ou não? O que é importante aqui, tá? Atentar para o conceito de propriedade definida pela Constituição, propriedade de veículo automotor, que se apropriou de uma noção que estava na legislação de trânsito. E aí, lá naquela legislação de trânsito, estabelecia claramente que era um veículo de transporte terrestre motorizado. Então, essa era a definição. E é por isso que o STF afastou a tributação, muito embora a lei gaúcha, a lei 8.115, expressamente autorize tributar lancha, iate, helicóptero, jatinho, etc. Então, o que alguns críticos dizem? O STF favoreceu os ricos em prejuízo dos pobres. Não é isso. Existe uma razão, uma tradição na forma de construção dos conceitos no direito tributário que foi prestigiada pelo STF. É importante tributar? Nada contra. Beleza, como é que tem que fazer isso? Reforma do texto via emenda à Constituição, PEC. E a gente viu aqui, em vários casos, isso foi feito. Não é... Vejam, quando tem vontade, se faz rapidinho. O governo está prestes a aprovar uma PEC que muda a forma de pagamento dos precatórios. Foi aprovado na semana passada, no primeiro turno, na Câmara. Tinha que ter 308 votos e conseguiu. E amanhã vai a votação em segundo turno na Câmara. Então, ele é capaz de aprovar em um mês uma PEC. Então, quando tem interesse, quando se consegue achar consensos, se aprova. Então, esse é o caminho no nosso sistema vigente, salvo se a gente mudar o sistema tributário brasileiro. Por hora, é dessa forma. Então, se é importante tributar, altera aqui, ó. Coloca ali veículo automotor, veículo de transporte aquático, veículo de transporte aéreo. E aí, beleza, não tem problema nenhum, passa a ser tributado. Ok? Então, aqui eu pego um precedente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, ele decide aqui um julgamento recente, acho que é de 2021, nos termos da jurisprudência consolidada na Corte, a materialidade do constitucional não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves precedentes. Então, ele está dizendo, olha, já julguei isso várias vezes. É assim que a Corte pensa. Tá? O que a gente vai encontrar de regra constitucional, norma constitucional sobre o IPVA? Artigo 155 diz: o imposto previsto no inciso 3, que é o IPVA, que a gente está tratando, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado. Então, o Senado vai dizer, olha, o que é o mínimo para eu não ter que sair correndo lá para emplacar em Santa Catarina, em Paraná, em outras palavras. O Estado, o Senado, que cuida dos interesses da federação, a harmonia dos entes federados, o pacto federativo, ele vai definir alíquotas mínimas. Aqui
interessa, assim, chamar atenção para quem vai fazer concurso, quem vai fazer a prova da ordem, que as questões sempre perguntam, assim, o IPVA, o Senado tem competência para fixar alíquotas mínimas ou máximas? Qual é a relevância disso, né, gente? Na boa. É só para ver se você decorou o que está escrito no artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1. É só para isso. Então, assim, lembrem, IPVA é a alíquota mínima fixada pelo Senado. É engraçado que essas questões não são para ver se a pessoa realmente entendeu, né? Para ver se ela decorou o artigo. Isso, exatamente. Exatamente isso, tá? Eu já falei para vocês, né? Eu detesto o exame da ordem. Eu acho que deveria ser extinto. Mas, enfim, ele tem, vocês, se quiserem advogar, vão ter que passar por ele. E aí vai cair uma questão lá dizendo se você decorou o que estava escrito aqui. No IPVA, o Senado ele pode fixar máxima ou mínima. Está escrito na Constituição que é mínima. Relevância nenhuma, né? Porque se na prática você for chamada a resolver um problema concreto, é só pegar a Constituição, abrir e ver o que está escrito, né? Não tem muita... Mas assim, fora a decoreba, que eu já critiquei aqui e falei, o importante desse texto aqui é a questão da harmonização dos interesses dos entes federados, né? Fazer com que os estados não briguem, e aí o Senado, não a Câmara, o Senado, por ser paritário, né? Cada estado tem 3 senadores iguais, então não tem um estado mais forte que o outro. Todos têm o mesmo número de votos. Se eles deliberaram pela alíquota mínima vai ser tanto, é isso que tem que ser observado em todos os estados da federação. E aí, a emenda constitucional de 2003 autorizou que os estados legislassem, tivessem nas suas legislações municipais, alíquotas diferentes em função do tipo e utilização do veículo. E no Rio Grande do Sul tem veículo de transporte terrestre agrário, máquinas agrícolas, tem uma alíquota menor, veículo de transporte público tem uma alíquota menor, veículo de transporte individual de passageiros, automóveis, de um modo geral, tem alíquotas, são as alíquotas maiores, tá? Isso com autorização aqui no inciso 2 do parágrafo 6º. O tributo, então, ele incide todos os anos, assim como o ITR, assim como o IPTU. Todo dia 1º de janeiro se tira uma foto. Quem é que é o dono deste automóvel? Pá, congela, e aí ele vai ser cobrado, vai ser exigido o IPVA em relação àquele exercício daquele ano, certo? Sobre o aspecto temporal, deixa eu transcrever aqui para vocês, é a súmula vinculante número 50, se não me falha a memória, STF. Vamos ver se é isso. Exatamente. Súmula vinculante 50. Tá aqui. Então, o que isso tem a ver com o ITR que a gente está estudando aqui, né? Todos os anos acontece, vocês vão observar que esse ano não vai ser diferente. Todos os anos tem antecipação do recolhimento do IPVA. Deixa eu colocar aqui para ficar mais claro. Então, todos os anos é antecipado o recolhimento do IPVA. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para fechar as contas daquele ano. E aí ele puxa o que deveria ser tributado no ano seguinte e ser receita do ano seguinte para o ano anterior. Então, e como é que ele faz com que os contribuintes
cumpram isso, ele dá desconto. Então, um incentivo econômico que é dado é o desconto para o contribuinte pagar antecipado. O Supremo Tribunal Federal disse que a norma que altera o prazo de recolhimento, e ela sempre vai ser editada agora, em novembro, dezembro, podem escrever, daqui a alguns dias vai sair a regra, dizendo o calendário do IPVA deste ano. E o governador vai antecipar o recolhimento do IPVA novamente, como sempre faz. O STF disse que está tudo certo. Na minha visão, está tudo errado, porque é a mesma coisa daquele cidadão que o salário do mês não paga todas as contas do mês, e ele pega emprestados do mês seguinte. Ele pega adiantamento na firma. Se ele está pedindo adiantamento da firma, significa que ele não cuidou do seu orçamento direito. E os governadores não cuidam do orçamento direito. Não é uma crítica a este governador, eu já falei para vocês, todos os governadores fazem isso, e é que, para mim, é um calote, é uma pedalada oficializada, com a chancela do STF, tem uma súmula vinculante autorizando. Na minha opinião, viola normas de direito financeiro, mas o STF disse que, do ponto de vista tributário, está certo. Tá? Falamos do momento da ocorrência do fato gerador, o aspecto temporal, agora aspecto espacial. Onde é que é tributado, né? Então, é o emplacamento que define o estado da federação onde vai ser recolhido o IPVA. Tá? É um tributo estadual, logo, se eu emplaquei no Rio Grande do Sul, eu tenho que pagar IPVA para o Rio Grande do Sul. Mas a Constituição, lá no seu artigo 158, estabelece que 50% do IPVA vai para o município. E aí vocês vão ver por que as prefeituras, os azuizinhos, fazem blitz, barreiras, pedindo a documentação e exigindo a comprovação do pagamento do IPVA. Porque interessa ao município que o IPVA esteja pago, porque 50% desse tributo é do município. Qual é a relevância para o trânsito? Um carro com IPVA pago ou sem IPVA pago? Nenhuma. O que vai interessar é se o motorista é um bom motorista ou ele é um infrator. Se ele respeita a legislação de trânsito ou não respeita. Mas os fiscais de trânsito, eles cobram o pagamento do IPVA. Então aqui a gente vê a confluência da legislação de trânsito ajudando ou contribuindo para a fiscalização tributária. Então, a fiscalização de trânsito cobra o recolhimento do IPVA e usam de subterfúgios, né, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter dito, súmula, deixa eu ver, 70 do STF, vamos ver se é essa, é inadmissível interdição do estabelecimento. Então, essa aqui é uma súmula, né? O enunciado diz súmula 70 do STF. É inadmissível interdição do estabelecimento como meio coercitivo. Aí eu acho que é 323. Vamos ver se é isso. É inadmissível, súmula 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Tá, é matéria simulada, né? Isso aqui, para o STF, essas duas medidas são consideradas sanções políticas. E aí pode a fiscalização de trânsito fazer uma blitz e apreender o veículo do cara que está com o IPVA atrasado? Não, segundo o Supremo Tribunal Federal, não. Só que daí o que vão dizer lá os fiscais de trânsito, né? Não, na verdade eu não estou te cobrando IPVA. Eu estou exigindo o teu documento de licenciamento do veículo, né? Tu tem que andar com o documento de licenciamento. Se tu não tem o documento de licenciamento, eu tenho autorização para apreender o teu carro. Só que por que eu não tenho documento de licenciamento? Porque, eventualmente, eu não paguei IPVA. Se eu não paguei IPVA, não vem o documento. Se eu não tenho documento, daí autoriza-se a apreensão. É uma forma de driblar a súmula 323, mas que, na minha visão, não se revela admissível, né? Fazer isso. O sujeito não pagou IPVA, a cobra dele é simples, né? O sujeito não pagou IPVA, isso tem como saber
no mês de fevereiro, no mês de março, executa esse cidadão. Ajuiza a execução fiscal, pode, na execução fiscal, inclusive pedir uma medida de arresto, uma medida cautelar. A gente vai estudar a partir das próximas aulas isso, né? Mas fazer barreira, fazer sacanagem. Depois eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo e vocês vão dar risada. Aqui, pessoal, encaminhando já para o final, o aspecto quantitativo, como é que se calcula o IPVA, né? A base de cálculo é o valor do veículo. Se for um veículo 0 km, é o valor que está na nota fiscal. Não tem erro, está lá. E se for um veículo usado? Bom, aí é que vem o problema. Tal como a gente viu lá na aula do IPTU, qual é o valor correto? O que deveria ser tributado de forma... Então, aquele meu alerta que eu dei lá atrás, eu vou de novo aqui, né? Valor real, valor verdadeiro, riqueza efetiva. Então, é isso que deve estar na base de cálculo. Então, em outras palavras, eu tenho um automóvel que vale 50 mil, se eu for vender ele hoje, ele vale 50 mil, então é 50 mil que eu vou tributar. Eu tenho um automóvel que vale 40 mil, bom, então é 40 mil que eu vou tributar. Só que para o Estado é extremamente oneroso, complexo, difícil de se fazer uma avaliação da frota dos veículos do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Frota de automóveis Rio Grande do Sul. Vamos ver se diz aqui. O Rio Grande do Sul. Vamos ver se nesse arquivo aqui. Prof, tem uma categoria para aqueles veículos de colecionadores, assim? Sim, sim. São isentos. Ó, 2020, frota em circulação. Segundo o Detran, está aqui na tabelinha, ó, 7 milhões de automóveis. 7.262.000 automóveis. É quase um para cada cidadão. Então, chega... Eu acho que nós temos 11 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, é quase isso. Mas o que interessa aqui? Seria extremamente complexo os fiscais da Receita Estadual saírem a calcular o valor de cada um dos 7.262.000 automóveis no Rio Grande do Sul. Não tem como fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles criam uma tabela. Então... não tem aqui. Então, eles criam uma tabelinha, né? Uma tabelinha de veículo marca tal, ano tal. Então, atribui-se um valor a essa tabela. E aí, pessoal, essa tabela, ela deveria... Fiz um desenho aqui. Com o passar dos anos, né, essa linha aqui que eu desenhei de forma... Vamos botar uma cor aqui para chamar a atenção. Então aqui, com o passar dos anos, o veículo, imaginando que a linha horizontal seja a idade e a vertical seja o valor do automóvel, com o passar dos anos, o valor do automóvel vai decaindo, né? Então, naturalmente, o meu IPVA, se eu não aconteceu nada de extraordinário, não tem nenhum fator extraordinário, o IPVA que eu paguei no ano passado tem que ser maior do que eu vou pagar esse ano, ok? Mas essa tabela que eu acabei de falar do IPVA, que define o veículo, ano, modelo, motor, etc., ela pode ser autorizada por decreto do governador. Pode. Mas para quê? Para corrigir a inflação.
Então, se a inflação ela tornou os veículos nominalmente mais valiosos, então pode atualizar. Só que não é o que acontece na prática, né? Agora teve um fenômeno de valorização dos automóveis usados em razão da dificuldade do abastecimento dos novos. Não sei se vocês viram. Está faltando microchip, as fábricas não estão conseguindo entregar os automóveis novos em razão da pandemia, e aí os usados aumentaram o valor. Bom, então a gente tem um fator aqui que justifica o aumento de um ano para outro. Mas fora isso, que é excepcional, que está acontecendo agora, via de regra, o valor do IPVA deveria ser uma trajetória descendente. Qual não é a surpresa que às vezes é igual de um ano para outro, ou quando não me surpreende, o IPVA sobe de um ano para outro, o que é absurdo, né? Sabendo que o valor do automóvel ele vai diminuindo mês a mês em razão da depreciação do veículo. Então aqui tem uma baita de uma sacanagem de todos os governos, de todos os anos, de todos os partidos em tributar uma riqueza que não existe, com essa estratégia que eu acabei de explicar. No Rio Grande do Sul, a alíquota é 3%, né? A alíquota, digamos, a geral, e aí tem alíquotas menores para veículos de transporte público, etc., como eu falei. Para veículos antigos, se não me falha a memória, foi o que a Tássia perguntou, né? Veículo antigo tem isenção. Se não me falha a memória, é 40 anos. O veículo que tem... Não, desculpa. Se eu não me engano, são 20 anos. A lei atual, ela estabelece em 20 anos o veículo que, a partir de 20 anos, ganha isenção e não paga IPVA, por ser um veículo velho. E o governo, na lei anterior, no projeto de lei do ano passado, ele queria aumentar para 40. Ou seja, o sujeito que tem um carro lá da década de 70, ele teria que pagar IPVA segundo a lei proposta pelo governador do estado. Essa lei não foi aprovada, então vigora a isenção atual, que é de 20 anos. Prof, agora na década de 80, né? Ah, sim, é. Agora Passou já muito é... rápido, né? Mas enfim. É 80. Já estamos falando da década de 80. Mas ainda assim, se a gente for parar para pensar, um automóvel 1980 é um automóvel velhinho, né? Então, ele seria tributado pela lei vigente, ou melhor, pela lei que se pretendia aprovar e não foi aprovada. Não sei se o governador não vai mandar para a Assembleia Legislativa novamente esse ano uma lei parecida. Fiquem atentos aí que tudo acontece por volta de dezembro. Mas enfim, por hora não tem perspectiva. E para finalizar, o proprietário do imóvel, do automóvel, é o proprietário do veículo. Os veículos eles são registrados no Detran, né? Então a gente tem lá um órgão que organiza, centraliza essa informação, e aí quando se faz uma venda, uma alienação do bem, tem que levar no Detran para registrar e trocar o proprietário, e é esse o proprietário que deve constar lá. Se foi vendido, aplica-se o artigo 130 do CTN, que transmite para o adquirente assume a obrigação tributária. Tá lá no artigo 130 do CTN. Então, se eu comprei um carro e não cuidei para ver se ele estava com o IPVA pago, eu vou assumir a obrigação tributária perante o fisco. Ainda que tenha um contrato assinado por mim, que não é muito comum em termos de mercado de automóveis, né? Mas mesmo que tenha um contrato assinado por mim, e pelo comprador dizendo que ele está vendendo sem nenhum ônus, o fisco ele pode cobrar de mim, que sou o novo proprietário, sem problema nenhum, porque este pacto não é oponível à fazenda pública. Prof, é a mesma situação em relação ao locador e locatário, né? Exatamente.
exatamente. Os contratos particulares, eles valem para os particulares, então as partes devem respeitar o contrato, por óbvio, mas não dá para trazer para a fazenda. Olha aqui, ó, eu vendi, agora é outro, e desse ano que você está me cobrando, ela era lá do anterior. A fazenda vai dizer, ó, não tem nada a ver com isso. Se você é o novo dono, você paga o período que você é proprietário e todo o passado, tá? Em razão da disposição do artigo 130 do CTN. E por fim ali, eu coloquei a repercussão geral, né? Que aguarda julgamento do tema e repercussão geral, que é a discussão com os bancos. Porque os bancos, eles fazem alienação fiduciária, eles fazem leasing, e eles detêm a propriedade, mas digamos, a posse direta fica com o cliente do banco que financiou o automóvel, né? E aí os bancos, eles querem ter a propriedade para efeitos de eventual busca e apreensão, caso o sujeito não pague, né, o financiamento, só que ele não quer ter a propriedade por IPVA. Então essa é a discussão que está no Supremo. Para efeito do IPVA, o proprietário que consta lá na alienação fiduciária, que é o banco, o proprietário que consta no arrendamento mercantil, que é o banco, ele deve pagar o IPVA ou não? O Supremo está para julgar essa questão e me parece que ele vai estabelecer que é o banco, sim, né? Não tem como fugir, até porque a lógica de todos os precedentes a esse respeito é assegurar que o fisco tenha a maior condição, a maior, digamos, garantia possível. Então, o raciocínio sempre dos julgadores é esse: como é que eu dou mais garantia para o fisco? Botando mais devedores. Então, ele jamais vai afastar ou diminuir a responsabilidade, a sujeição passiva, né? Ele sempre vai aumentar para assegurar que o tributo seja pago e depois vocês que são particulares que se entendam. Façam aí a discussão de vocês de direito civil, não é direito tributário mais. Quem é que tem que pagar? Olha, o sujeito financiou o carro e não pagou IPVA. Bom, o que dizia o contrato? Era ele que tinha que pagar? Então tá, cobra o contrato no juízo cível. O direito tributário vai exigir que ele tenha pago, seja lá quem for. Essa me parece ser a posição que o STF vai firmar nessa questão. Certo? Alguma dúvida aqui sobre IPVA, meus amigos? Não, professor, tudo certo. Beleza. Beleza. Alguma dúvida aí que vocês gostariam de esclarecer antes de concluirmos a aula? Não, da minha parte, tudo certo. Beleza. Então, assim, ó, gente, na aula de hoje a gente viu aí ITR na primeira parte e PVA na segunda, tá? Então, estamos fechando aqui os tributos de competência que incidem sobre a propriedade, né? E amanhã a gente vai examinar os últimos dois tributos que têm incidência patrimonial sobre a propriedade, sobre o patrimônio, que é o ITBI e o ITCD, tá? Então, são os dois tributos que a gente vai examinar na aula de amanhã, e eu concluo daí, eu imagino que a gente vai ter concluído o exame de todos os impostos do Brasil. A gente vai ter concluído o passeio por todos os impostos, e aí na semana seguinte a gente inicia a matéria nova, que é a parte prática, a parte processual. Mas quero deixar vocês à vontade aí para fazer algum questionamento, se ainda quiserem, sobre alguma parte da matéria.